Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. E ficaram cheios do Espírito Santo e falaram várias línguas. Nós celebramos neste domingo da festa, esta festa solene de Pentecostes, esta festa da descida do Espírito Santo em forma de línguas de fogo sobre a Virgem Maria e sobre os apóstolos, reunidos numa novena no cenáculo. Desceu o Espírito Santo para promulgar a nova lei, para promulgar a lei da graça, para promulgar a lei da caridade. Esta lei da graça, esta lei do amor, esta lei nova que coloca de uma vez por todas fim às figuras da lei antiga, coloca fim às figuras da lei do medo, da lei judaica, que sozinha era infértil para a salvação do mundo, e institui esta nova lei, esta lei prefigurada no Antigo Testamento, esta lei que agora é escrita nos corações dos homens. O Divino Espírito Santo transformou os apóstolos no cenáculo e os purificou na fornalha do amor de Deus. Purificou como ouro é purificado do fogo das suas imperfeições, assim também fez o Espírito Santo purificando estes apóstolos no cenáculo. Purificou dos seus defeitos e das suas imperfeições aos quais eles estavam sujeitos até então. O Espírito Santo infundiu neles este grau, num grau eminentíssimo, todas as virtudes opostas a seus vícios e imperfeições, virtudes, graças, dons, talentos, graças gratuitamente dadas, carismas necessários para o cumprimento do apostolado universal da Igreja. Antes, esses personagens estavam cheios de orgulho, cheios de ambição, eles eram imortificados, volúveis, prontos a qualquer ira e a qualquer vingança. Eles eram duros de ser persuadidos pelas bem-aventuranças divinas e pelos conselhos evangélicos. Eles eram lentos para crer em Cristo e no mistério da cruz de Cristo. E logo veio o Espírito Santo Paráclito para os purificar no fogo, na fornalha do seu amor. O Espírito Santo os tornou humildes, mansos, pacientes no apostolado, pacientes e prontos para sofrer toda e qualquer perseguição ou contradição do mundo por amor ao santo nome de Jesus. A fé, essa virtude sobrenatural, lhes penetra tão profundamente nas almas que o único desejo deles é de comunicar Cristo ao mundo, pregar Cristo e Cristo crucificado, e enviar ao mundo, conceder ao mundo, dar ao mundo o maior dos bens que se pode receber aqui embaixo, que é a participação na graça de Deus. Depois de os ter purificado o coração, o Espírito Santo de sabedoria iluminou o seu intelecto, o seu entendimento. Aqueles personagens, até então, eles eram inaptos, ignorantes, muito grosseiros, e tiveram, por esta descida do Espírito Santo, num instante, o conhecimento claro e a inteligência perfeita de todas as profecias, de toda a lei de Deus e todos os mistérios na santa religião. E saíram dali preparados para pregar e para compor o credo católico. Eles se tornaram pregadores eloquentes, doutores, cheios da verdadeira ciência, uma ciência celeste.
capazes de fechar a boca dos escribas, dos fariseus, dos judeus, capazes de confundir todos os sábios e filósofos pagãos. Os ignorantes se tornaram cheios de sabedoria pela virtude do Espírito Santo. São Gregório Magno, ele se impressiona diante desta maravilha, desta beleza que faz o Espírito Santo, e diz: ó, quão grande artesão é o Espírito Santo. Ele toma um pescador e faz dele um pregador. Ele toma um perseguidor e faz dele apóstolo dos gentios. Ele toma um publicano e faz dele o evangelista. É maravilhoso esse trabalho do Espírito Santo no interior de uma alma. O Espírito Santo, ele inspira, enfim, aos apóstolos uma coragem, uma fortaleza toda divina para enfrentar toda e qualquer dificuldade no apostolado. Antes de Pentecostes, eles eram fracos, eles eram temerosos, tinham fugido diante dos judeus, tinham fugido no momento da paixão de Cristo, estavam escondidos por medo da sinagoga. Agora eles pregam publicamente Cristo e Cristo crucificado diante do sinédrio judaico, os acusando de ter causado a morte do Filho de Deus, diante dos pagãos, dos sábios pagãos, denunciando a sua loucura hipócrita, diante dos soberanos terrestres, proclamando que Cristo é o Rei dos Reis. Eles vão percorrer o mundo inteiro a fim de estabelecer a Santa Igreja Universal. Eles enfrentarão com alegria, com força, com coragem, toda perseguição, qualquer suplício, qualquer tortura, até mesmo a morte, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É de se louvar, de fato, os efeitos maravilhosos do Espírito Santo na alma dos apóstolos. Mas esse mistério de Pentecostes, esse mistério de santificação, deve operar também em nós, se nós portarmos boas disposições ao Espírito Santo. Ainda que o Espírito Santo não desça mais visivelmente sobre nós, em forma de línguas de fogo, como um vento impetuoso, ainda que Ele não nos faça mais falar novas línguas estranhas, ou ainda que Ele não nos cause mais, produza em nós manifestações exteriores, o Espírito Santo não deixa de vir até nós e não deixa de produzir de forma invisível os mesmos efeitos de conversão e de salvação nas almas, quando estão bem preparadas e quando aceitam as suas inspirações. Ele deve ser para nós, assim como ele foi para os apóstolos, um espírito de verdade, um espírito de santidade, um espírito de força que nos auxilia na nossa caminhada para Deus. Ainda hoje, como nos primeiros séculos, o Espírito Santo vem iluminar as nossas inteligências para preservá-las de todas as armadilhas que são levantadas e colocadas em todos os lugares contra os cristãos, pelo mundo, pelos seus erros, pela mentira do século. Ainda hoje o Espírito Santo, ele nos limpa, nos santifica, nos limpando dos nossos pecados, primeiramente no dia do nosso batismo, e também nos santifica através do sacramento da confissão, expulsando de nós o espírito imundo e fazendo de nós templos santos de si mesmo. O Espírito Santo, ele também nos santifica e nos fortalece através dos demais sacramentos. Nós somos santificados pela extrema-unção, em virtude do Espírito Santo. Somos santificados na Eucaristia, em virtude do Espírito Santo. Nós somos santificados na confissão, em virtude do Espírito Santo. É o Espírito Santo que age em todos os sacramentos que nós recebemos com boas disposições. É o Espírito Santo que inflama os nossos corações para nos fazer preferir a Deus
acima de todas as coisas. É o Espírito Santo que purifica o nosso amor, os nossos amores na fornalha do seu amor, para que todos os nossos amores sejam submissos ao amor de Deus. É o Espírito Santo que nos comunica o zelo e a força do nosso apostolado. É o Espírito Santo que nos dá coragem e a constância nos sofrimentos, nas cruzes de cada dia, até mesmo na graça do martírio. É o Espírito Santo que suscita ainda na sociedade tantos sacrifícios, tantas almas generosas, tantos atos de bondade e de caridade para acudir às misérias dos seus fiéis. Ele é a vida e é a alma da igreja, ainda hoje, como foi nos tempos dos apóstolos. E nós só podemos explicar o fato de a igreja existir até hoje, depois de tantas perseguições, depois dessa terrível crise atual desde o último concílio. Nós só podemos explicar o fato da igreja permanecer de pé, depois de tanta perseguição e contradição e ataques de dentro e de fora, por causa desta influência do Divino Espírito Santo que guia a igreja para o seu triunfo final, mesmo passando por caminhos muito obscuros e muito tortuosos. De fato, o Espírito Santo é a alma da igreja e guia a igreja. Se não fosse esta alma da igreja, se não fosse o Espírito Santo, a igreja não seria esta igreja verdadeira e vivificante sempre, que é a igreja católica. E considerando tantas maravilhas que se operam entre nós, operadas entre nós pelo Espírito Santo, nós não podemos nunca também esquecer os nossos deveres para com Ele. Primeiramente, nós devemos adorar ao Espírito Santo, conhecer e adorá-lo, adorar nas suas grandezas e nas suas excelências. Ele é o Espírito da caridade de Deus, Ele é o elo do amor entre o Pai e o Filho, procedendo de um e de outro desde toda a eternidade. E com o Pai e o Filho, como nós rezamos o credo, Ele deve ser adorado e glorificado. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, infinito e soberano. Devemos conhecer e adorar o Espírito Santo. Nós devemos também nos submeter a Ele como a nosso Deus, nosso Criador, nosso Senhor, nosso Santificador, renovando e fazendo sempre atos de fé e atos de adoração ao Espírito Santo. Devemos nos humilhar profundamente, como fizeram os apóstolos no cenáculo, num verdadeiro espírito de oração, para que Ele possa vir e infundir as suas graças em nossa alma, pensando que este que desce até as profundezas, até o âmago da nossa alma, Ele é o nosso próprio Deus. Também de qual reconhecimento e amor deveríamos estar penetrados, pensando nesta bondade infinita do Espírito Santo para conosco, que traz-nos sempre todas as graças e todos os dons. Foi o Espírito Santo o princípio da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo o consumador da obra da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o consumador da nossa salvação, o santificador da nossa alma. É o Espírito Santo que aplica atualmente a nossa alma a graça da redenção que Cristo nos conseguiu pela cruz. E Ele, o inspirador de todos os nossos bons pensamentos e o sustento de todas as nossas boas obras, sobretudo as obras que terminam no reino dos céus. O Espírito Santo é ainda o nosso Pai, o nosso Consolador, o nosso advogado, é aquele que reza por nós, em nós, com gemidos inefáveis, como diz o próprio São Paulo. Ele é o nosso pastor, o nosso guia divino, a fonte de todo o bem que existe em nós e que nós fazemos, vem do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda a triunfar dos nossos vícios e dos nossos defeitos. Temos pecados, vícios e defeitos muito enraizados, peçamos a ajuda do Espírito Santo. No ritual do batismo tradicional, o padre soprando sobre a criança diz: sai dele espírito imundo, e dá lugar ao Espírito Santo Paráclito.
Assim também deveríamos rezar nas nossas tentações, nas nossas dificuldades, nas nossas misérias. Sai daqui, espírito imundo, e dá lugar ao Espírito Santo Paráclito. É o Espírito Santo que nos ajuda a combater os nossos vícios e os nossos defeitos, os mais enraizados. É o Espírito Santo que nos purifica, nos ilumina, nos faz produzir frutos das virtudes que nos tornam dignos do céu. Não pode haver vida espiritual sem esta assistência do Espírito Santo, que é a fonte de toda a vida espiritual verdadeira e perfeita. E a consideração de tudo isso nos deveria fazer ainda mais, nos deveria levar a amar ainda mais o Espírito Santo e recorrer sem cessar à sua assistência, rezando sempre: vinde Espírito Criador, vinde Espírito Santo, vinde em nós. O católico deve ser devoto do Espírito Santo. E essa devoção para com o Espírito Santo deve nos levar primeiramente ao arrependimento dos nossos pecados, sobretudo cometidos contra o Espírito Santo, especialmente por causa de tantas obstinações, em tantos erros, em tantos pecados, das resistências nossas, resistências constantes, quase obstinadas à sua santa inspiração, e ainda o abuso que nós fazemos das suas graças, e fazemos ainda o abuso dos sacramentos, muitas vezes usando as graças e os sacramentos mais para ofender o Espírito Santo do que para mudar realmente de vida. Muitas vezes nós rejeitamos as luzes do Espírito Santo e fechamos os nossos ouvidos aos seus chamados repetidos. Fechamos nossos ouvidos às suas vontades que nos são sempre manifestas, seja pelas pregações, seja pela igreja, seja ainda por uma influência muito íntima e muito invisível dele em nós. Muitas vezes nós contristamos e freamos em nós o Espírito Santo quando nós não o expulsamos de nós pelo pecado. Nós contristamos o Espírito Santo, nos deixando cair numa grande tibieza, na negligência dos nossos deveres para com Deus, para com o próximo. Quando nós caímos de todos os modos em várias infidelidades também para com Deus e para com o próximo, nos deixando levar por defeitos e imperfeições muito voluntárias, jamais combatidos. E ainda assim, e mesmo assim, Deus se digna de nos enviar o seu Espírito Consolador para nos guiar, para poder converter esses nossos corações de pedra e purificar, enfim, as nossas almas. E diante desta grandeza da caridade divina, não podemos deixar de nos humilhar à vista de tantos pecados nossos e pedir então a Deus que nos sustente através do seu Espírito Santo na nossa séria e na nossa constante atitude de mudança de vida. Enfim, é nosso dever ter uma grande docilidade para com o Espírito Santo, docilidade a todas as suas vontades e inspirações, e uma fidelidade perfeita para corresponder a todos os nossos projetos com as suas graças, as graças que Ele nos dá. Os seus dons, os seus talentos, as suas graças devem ser frutificadas em nós. E assim, mais fiéis nós seremos, mais nós mereceremos ainda mais graças, talentos e dons que nos vêm do Espírito Santo. No Antigo Testamento havia também a festa de Pentecostes, que, entre outros motivos, se celebrava a festa das colheitas. Também, nesta festa de Pentecostes, nós celebramos a festa das colheitas, não de colheitas materiais dos frutos da terra, mas de colheita espiritual. Aqueles frutos de conversão que nós plantamos na Páscoa, deveríamos colher agora em Pentecostes. É festa de colher frutos para o céu, colher almas
para o céu. Aquele dom, aquele talento, aquela graça que eu recebi de Deus deve frutificar com esta inspiração, que este calor, né, do amor de Deus que nos dá o Espírito Santo. Possamos então colher sempre esses frutos de santidade, de virtude, de talentos, de dons na nossa vida, e para isso ter uma maior devoção ao Espírito Santo na nossa família, no nosso meio católico. Os frutos maravilhosos de uma fidelidade, docilidade, adoração ao Espírito Santo, ao divino amor de Deus, será sobretudo o fruto da nossa santificação, a glória de Deus, a edificação, a conversão do nosso próximo, a graça de uma santa morte e, enfim, o maior dos frutos, a coroa da bem-aventurança no céu. E felizes são as almas que possuem nelas o Espírito Santo, que se deixam guiar pelo Espírito Santo, que não expulsam delas, pelo pecado mortal, o Espírito Santo, que procuram nunca o ofender, mas querem seguir sempre os impulsos da sua graça. O Espírito Santo conduz tais almas, como fez os santos apóstolos, como fez com tantos santos na história da igreja, para este caminho reto que conduz para a vida eterna. Assim que as graças desta festa de Pentecostes, que a igreja celebrou com uma vigília, com esse domingo, depois com uma oitava privilegiada, ornada com têmporas, que essa festa tão importante, que fecha o ciclo pascal, nos faça ver quão importante é a devoção ao Espírito Santo na vida de um católico, devoção às vezes um tanto desconhecida e negligenciada, porque o Espírito Santo, ele é o guia das nossas empresas, nossos empreendimentos, e nada podemos fazer sem as suas luzes. E que esta festa, sobretudo, nos ensine e nos lembre a preparar sempre bem as nossas almas para uma recepção sempre dócil e cada vez mais fervorosa do Espírito Consolador, e corresponder sempre às suas santas inspirações, para que nós assim possamos também gozar aqui nesta terra das suas divinas consolações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.